Boa noite, família de Cristo. Estava aqui meditando na palavra de Deus e eu queria compartilhar algo com você nessa noite. Algo bem breve. Bom, para você mesmo que está vendo esse vídeo, eu não aguentei, eu explodi. Eu preciso te falar isso. Preciso trazer isso a você. Eu queria ler aqui em Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Aqui fala sobre o batismo de João Batista. João Batista, o tema diz no capítulo 3, João Batista prepara o caminho. No verso 11, aqui diz exatamente assim: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou nem digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, que batizava as pessoas naquele tempo, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Ou seja, para levar todos o arrependimento. E ele batizava com água, nas águas, para que eles pudessem se arrepender dos seus maus caminhos e reconhecer Jesus. Só que João diz: Eu os batizo com água, mas vem um que vem depois de mim, ou seja, Jesus Cristo. Ele não vos batizará com água, mas sim com Espírito Santo e com fogo. Jesus, quando ele veio aqui na terra, logo no versículo seguinte, aqui no verso 13, fala a respeito do batismo de Jesus. Jesus, ele veio na terra, ele se tornou homem, segundo a Bíblia, semelhante a mim, semelhante a você. E aqui na Bíblia diz que ele foi até João Batista, para que João Batista o batizasse sobre as águas. E quando Jesus foi batizado sobre as águas, logo em seguida, a Bíblia fala que Jesus saiu do batismo, o céu se abriu. Preste bem atenção, fala que o céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre ele. Preste atenção nessa palavra, sobre. Fala que o Espírito Santo pousou sobre Jesus. E ouviu-se uma voz no céu que dizia: Este é meu filho amado, em que eu tenho muito prazer. Logo em seguida, no verso 4 de Mateus, a Bíblia fala que Jesus começa a sua caminhada. Ele é levado ao deserto e ele começa a ser tentado pelo diabo. Todo mundo conhece essa passagem. Acredito que você também já ouviu. Só que algo interessante é que logo no verso 1 do capítulo 4 fala que Jesus Cristo é levado pelo Espírito. Ou seja, todas as vezes que a palavra de Deus aparece Espírito em letra maiúscula, significa e aponta para a terceira pessoa da Trindade, ou seja, Espírito Santo. Fala que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Primeiro o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ele começou a sua caminhada, a sua jornada. Ele fez muitos milagres, ele formou os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos e preparou eles para uma grande obra. Quando Jesus estava prestes a ser levado à morte, próximo dos seus dias de se entregar, de sofrer, de passar, de cumprir as exigências de Deus, ele fala que ele reuniu seus discípulos e estava comendo com eles. Está escrito lá no capítulo 1 de Atos. Não vou ler porque vai demorar muito, quero ser bem breve. E Jesus ensinou os discípulos como eles deveriam andar, o que eles deveriam fazer. Eles presenciaram Jesus fazendo milagres. Eles foram enviados por Jesus para fazer uma obra. E algo interessante é que aquilo que Jesus deixou para ele. Jesus falou sobre o Espírito Santo. Jesus disse: Eu vou para o Pai, mas para que vocês não fiquem só, eu enviarei o meu Espírito, ou seja, o Espírito Santo ele vai vir. Se eu não for, o Espírito Santo não vai vir.
E Jesus deixou uma promessa que o Espírito Santo viria sobre eles. E está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 6 e versículo 8. Jesus dá uma ordem aos discípulos. Só que eu queria que vocês entendessem uma coisa. A Bíblia diz que a promessa de Deus era que o Espírito dele fosse derramado sobre toda a carne. Está escrito lá em Joel. É uma promessa do Senhor. Também está escrito que algo interessante. A Bíblia diz em Efésios, no verso... Vou ler aqui para vocês entenderem. Efésios, no capítulo 1, versículo 13, fala assim, ó. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho, o que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia fala que quando você aceitou a Jesus Cristo, você foi selado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo passou a morar em você. O seu espírito se conectou com o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus veio em você. Lembra? Presta atenção, em você. Então a Bíblia também diz, Jesus disse lá em Mateus 18, 20, Jesus diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Então aonde é reunido um propósito de buscar unicamente a Jesus, 2, 3 pessoas reunidas com o intuito de buscar Jesus, a presença de Jesus passa a estar com eles. Então a presença do Espírito Santo está com eles. Então quando eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo passou a morar em mim. Quando eu me reúno unicamente para buscar a Deus, o Espírito Santo está conosco, com e em. Só que a Bíblia diz que algo interessante, que ela usa a palavra sobre ali em Mateus 3. Jesus, quando dá ordem aos seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, ele fala o seguinte: fiquem aqui no templo, aguarde até que o Espírito Santo venha sobre vocês. E só depois que ele vier sobre vocês, vocês forem cheios, aí vocês vão, pregue o evangelho por todo mundo, faça milagres, prodígios, cura os enfermos, sirva. Mas vocês não vão iniciar a sua caminhada sem receber o Espírito Santo sobre você. Por quê? Quando ele fala em, está em mim, dentro de mim. Com, está comigo. Só que sobre é algo interessante. Jesus só começou a sua caminhada quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus disse para os seus discípulos: fique aqui no templo, aguarde até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Por que isso é interessante? Sabe, a forma com que eu sirvo a Deus, a forma que ele foi me apresentado, foi se revelado, mostra realmente o nível de intimidade que eu tenho com ele. Sabe, aqui algo interessante que mexe muito comigo e que eu acredito que você deveria experimentar. Eu queria te perguntar: você já experimentou a presença de Deus de maneira que transformou completamente o seu ser? Porque Jesus está dizendo para os seus discípulos: aguarde, que aquilo que eu tenho para você, aquilo que o Espírito Santo tem para você, é muito maior do que você já viu, já experimentou, já sentiu. Sabe? Quando eu falo assim, Jesus te ama, você até sabe que Jesus te ama. Só que saber que Jesus te ama é uma coisa, agora você se sentir amado é outra. E aqui em Atos, a Bíblia fala que eles ficaram no templo e aguardaram. E o Espírito Santo veio sobre eles, de maneira que eles foram transformados e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falar. Eles receberam os dons. E aqueles mesmos discípulos de Jesus foram transformados de forma sobrenatural depois que o Espírito Santo veio sobre eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Sabe?
eu estou falando de uma experiência com Deus que vai superior a tudo que você já imaginou, já sentiu, já pensou. Sabe? Aqui fala que não é com, não é em, é sobre você. O Espírito Santo, ele quer se manifestar no seu íntimo de maneira sobrenatural. Entendeu? Quando você aceitou a Jesus, você teve comunhão com ele. Seu espírito se tornou um com ele. Você passou a ter comunhão. Ele passou a morar em você. É maravilhoso isso, porque hoje você tem a intimidade de se chegar, de dobrar o seu joelho, de clamar a Deus e sentir que Ele te escuta e te responde. Você tem comunhão com o Senhor, isso é maravilhoso. Os discípulos também tinham, porque eles aceitaram Jesus. A Bíblia diz que quando você se reúne em 2 ou 3, no nome de Jesus, a presença dele se manifesta ali. O Espírito Santo se manifesta. Você sente a presença, a comunhão de Deus. Isso é maravilhoso quando você vai para o culto, para uma célula. Só que eu estou falando de uma experiência que transforma todo o seu ser, que te capacita para cumprir com excelência o seu propósito de vida. O seu coração ele tem que queimar por Jesus. Quando eu falo queimar, falo de fogo. Fogo fala sobre consumir. Consumir. Fogo ele consome tudo que se aproxima. Quando eu falo que seu coração tem que queimar para Jesus, é que o seu coração ele tem que ser uma chama ardente que queima e consome tudo aquilo que o Senhor derrama sobre a sua vida, de forma que você sempre quer mais e mais e mais e mais. Esse desejo tem que estar dentro do seu coração. E talvez você nunca ouviu falar. Paulo, no capítulo 19 de Atos, a Bíblia fala que Paulo chegou na igreja de Éfeso e encontrou uns discípulos. E ele perguntou para eles: em que nome vocês foram batizados? Quem te batizou? Aí eles falaram: nós somos batizados no batismo de João. E aí Paulo fala: mas João batizou nas águas para a remissão dos pecados. E ele mesmo assumiu que disse que o batismo dele era só para remissão, mas aquele que viera depois dele, ou seja, Jesus Cristo, era que realmente o batizaria. Vocês ouviram falar sobre o batismo do Espírito Santo? E aí os discípulos falaram: nem ouvimos falar. E aí Paulo pega, empunhando as mãos, ora sobre eles e todos eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus desceu sobre todos eles. Ou seja, eles serviam a Deus, eles eram retos de coração, eles estavam sendo discipulados, eles tinham compromisso com a obra, eles tinham comunhão com Deus. Era uma igreja abençoada, os discípulos eram abençoados. Só que eles nunca tiveram experimentado uma presença, um toque transformador com o Espírito Santo. Sabe? Eu acho que servir a Deus é bom. Só que ser tocado e transformado por Ele, ao ponto de ser conduzido a servir, é muito melhor. Eu quero te levar a um desejo de querer algo sobrenatural. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo vem sobre você? Vou te dar um exemplo. O exemplo de Pedro. Pedro, ele andou com Jesus, ou seja, ele tinha a presença de Jesus com ele. Ele aceitou a Jesus porque ele decidiu servir a Jesus, ser um discípulo, então o Espírito Santo estava selado dentro dele. Só que com tudo isso, no momento da pressão, Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala, depois ele se arrependeu, mas ele negou Jesus 3 vezes. Ou seja, Pedro se acovardou diante da circunstância que ele estava vivendo naquele momento de perseguição a Jesus. Esse Pedro, antes da vinda do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus se encontrou com seus discípulos, teve 7 aparições, fez 7 aparições. E após nessa última aparição, Jesus deu a ordem. Falou: vocês não vão ainda. Espera que o Espírito Santo vai vir sobre vocês. E só depois que ele vier, vocês vão. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, tendo a presença de Jesus, tendo comunhão com Jesus, ele negou. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, encheram, o mesmo Pedro
covarde que negou Jesus 3 vezes, abriu a sua boca e através do Espírito, 3.000 almas se converteram ao arrependimento só com uma pregação. Sabe, a presença de Deus, o Espírito Santo, ele tem que selar você, ele tem que tocar você, ele tem que vir sobre você, a nível íntimo, pessoal, para que você possa ser capacitado a servir a Deus com excelência. O meu coração, o que eu desejo para você, é que você busque uma experiência com Deus, onde a sua vida seja transformada. Que o Espírito Santo, ele possa vir a nível pessoal sobre você, para que você possa ser fortalecido pelo poder de Deus, para ser aquilo que Deus planejou que você fosse, para alcançar as vidas que Ele planejou para você alcançar, para servir Ele, seja qual for a área da sua vida. Você vai servir a Deus com excelência. Mas você precisa. Jesus deixou o caminho. Jesus deixou a fórmula. A fórmula é você buscar em Deus, buscar esse preenchimento. Quando o Espírito Santo vier sobre você, nada mais vai te parar. O poder de Deus vai atuar na sua vida de maneira grandiosa. Se você pegar o que os discípulos fizeram após a descida do Espírito Santo em Atos 2, o cumprimento da promessa, é extraordinário o que o poder do Espírito Santo pode fazer na sua vida, tanto na sua quanto nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. E a palavra que eu tenho para você é essa: busque o Senhor com todo o seu coração, porque Ele quer se revelar a você, Ele quer te encher, te tocar, sabe? Cria no seu coração uma expectativa, um desejo de algo maior do que você já viu, do que você já sentiu, do que você já imaginou. Você não pode viver uma vida onde você não tem um contato com o Senhor. Você não pode viver uma vida onde você não tem uma experiência com Ele. Ele quer, Ele precisa que você seja tocado por Ele. Que o Espírito Santo possa vir sobre você e transformar a sua vida, encher o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.